Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou através do meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, seja bem-vindo e acompanhe, claro, o programa Bola Não Para e as entrevistas, sempre falando de esporte para você. Toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. Ao meu lado, o Robson, zagueiro. Vamos falar de futebol aqui no programa. Robson, seja bem-vindo. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Fred. Um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que seja uma entrevista aí muito boa. Com certeza será. Para a gente conhecer um pouquinho da história do Robson. Eu conheci mais o Robson na época de Juventus, né? Ele ficou um bom tempo no Juventus. Você vai contar, claro, dessa passagem. Aliás, eu fiz alguns trabalhos no canal Moleque Travesso, mas antes disso, já tinha participado ali do Juventus, até para animar o intervalo dos jogos ali do Juventus, a gente fez algumas ações ali, e o Robson eu conheci daquele momento do Juventus, fez live comigo nessa época de quarentena, a gente ficou aí conversando com vários atletas de vários esportes, principalmente de futebol, e o Robson tem muita história para contar. Robson, quando você começou a jogar bola? Assim, você sempre quis ser jogador, desde criança, Robson? Cara, foi desde muito cedo, assim, né? Eu com 5 anos de idade... Hoje você tá com quantos anos, desculpa? Fiz 27. 27. Fiz 27. Então com 5 anos já... Com 5 anos, nasci ali perto do Sacomã ali. Perto do Sacomã? Onde eu moro, então? Isso, nasci ali naquela região. E aí meu pai viu que era algo que eu gostava muito. E aí eu fui no Clube Fundação ali em São Caetano. No Fundação. Fui ali e fiquei ali 6 meses. Isso ainda criança ainda? Isso, 5 anos e meio mais ou menos. E aí fiquei ali deu um ano mais ou menos, e aí com 7 anos eu tive uma oportunidade de fazer uma peneira na Portuguesa. Na Portuguesa? E aí eu fui na Portuguesa. No Canindé mesmo? No próprio Canindé. Tá. Salão, né? Salão. Futsal. E aí fiz a peneira, passei, e lá eu fiquei 4 anos na Portuguesa. Fiquei dos 7 aos 11. E no Fundação você já jogava em que posição? Jogava de fixo. Fixo? Aí no Salão na Portuguesa Isso, também de fixo? Da mesma forma. Já era lá atrás, já era xerife já. Já era. E aí eu fiquei na Portuguesa dos 7 aos 11, aí com 9... Você federou na Portuguesa? Federei, e aí com 9 eu também migrei para o campo, que já tinha categoria no campo, então eu fiquei na Portuguesa jogando futsal e campo, né, até os 11 Ainda anos. naquele campo de terra ali, não? Ali? Onde ficou o estacionamento ali, que era um areião, na verdade, não era nem terra. Quem não conhece, né, é um areião mesmo. Quem não conhece em dias de jogo, aliás, muita saudade de fazer jogo no Canindé, porque, né, a gente torce para a Portuguesa crescer cada vez mais, voltar a ser a Portuguesa de antes, porque a gente ia fazer jogo, né, e às vezes a gente vai com o nosso carro, não vai com o carro da empresa. E a gente estaciona, na Portuguesa, a gente estacionava o carro lá dentro no campo onde o Robson jogava futebol de campo. Na verdade, a gente até brinca, né? Muita gente tinha essa ideia, é um terrão. Na verdade, não era nem terra, era areia. Era areia. Porque terra é diferente, né? A forma, né? E tínhamos ali uma equipe muito, muito forte, assim. Ganhei 4, 5 competições na federação de salão, ganhamos 2 no campo também. E aí aconteceu no último ano migrou 70% do nosso time, recebeu a proposta para ir pro Corinthians. Ah, é? Né? E eu também tive essa oportunidade, só que como o treinador ia ficar e a gente tinha uma boa relação ali com o pessoal que ia permanecer ali dentro, ficaram eu mais 5 jogadores, o resto foram tudo pro Corinthians. Então você preferiu ficar na Portuguesa do que ir para o Corinthians? Preferi. E assim, voltando agora no tempo e pensando hoje, foi uma escolha legal, ou se você tivesse ido para o Corinthians, claro, tudo no achismo, mas se você tivesse ido para o Corinthians teria sido diferente, ou para você valeu a pena mesmo ter ficado na Portuguesa? Não, para mim assim, eu não... eu tinha uma visão muito do Corinthians, assim, na época que assim, o Corinthians sempre pegava todos os jogadores que se destacavam. Tá. Então, você poderia, às vezes, ser útil em 3, 4 meses e daqui a pouco mudar, e aí chega como outra foi leva. uma levada, e aí você fica, então eu preferi, né, até com meu pai... Na segurança de... e meu pai sempre muito presente, assim, né, então ele falou, filho, vamos pensar racional, né, não vamos agir com a emoção, né, claro, quem não quer ir para um Corinthians,
não vamos tomar essa decisão agora, eu acho que é melhor permanecer. Aí eu permaneci, depois saí, fui pro São Paulo, né, salão, e continuei campo na Portuguesa, né, e... Isso que é legal, né, porque antigamente tinha isso, hoje é mais difícil, né, mas assim, você podia jogar salão num time e campo em outro, hoje se faz isso, o cara quer matar. Exatamente, e aí eu fiquei lá no salão do São Paulo. E aí, com 13, eu comecei a ter um problema de crescimento no joelho, que foi o momento que eu comecei Espichar. Estirar Você um era pouquinho. baixinho, Robson, antes ou não? Nem tanto? Eu não era tão alto e nem tão baixo, assim, mas assim, aí eu comecei a crescer e aí eu tive dar um problema no joelho, e aí com o doutor lá no São Paulo, ele falou, Robson, você tem que optar agora, ou você permanece no salão ou o campo, os dois vai desenvolver um problema muito grande. Porque era muita atividade, era por isso? É porque assim, eu também tinha bolsa para jogar pela escola que eu estudava em São Caetano, pelo Ateneu. Ah, você no Ateneu? No Ateneu de São Caetano. Eu estudei lá e formava sempre um... Já era o professor, professor Ricardo? Qual que era o nome? É o Márcio. Márcio? Márcio. É o Márcio? Aí, na época era o Márcio? Já era ele. Grande abraço ao Márcio, conheci muito tempo na Copa Jovem Pan. Isso, e aí a gente... Você chegou a jogar a Copa Jovem Pan? Joguei. Jogou pelo Ateneu? Joguei. Pô, que legal. E aí eu falei assim, cara... É o carequinha, né? O Márcio, Isso, né? ele mesmo. Então não errei, não. Só errei o nome. E aí ele falou assim, você precisa pesar o que é. E como eu precisava continuar pela escola, porque eu tinha bolsa para jogar, e lá eu já jogava o salão. E o campo era algo que eu via uma chance maior. Falei, então eu vou ficar no campo. E aí eu já tinha migrado também para o campo no São Paulo, né? E aí, só que o São Paulo, cara, era uma concorrência gigantesca, né? E como ainda não tinha migrado para Cotia, porque estava ali com 13 anos, ali eram toda semana chegavam jogadores de diversos lugares do Brasil, então assim, você tinha uma concorrência interna. E o São Paulo, na época, não disputava campeonato. Tá. Apenas... O interno. Não, apenas ele treinava e os melhores eles mantinham para justamente quando chegar no pré-infantil, eles levar uma base para Cotia e aí ser iniciado o trabalho. Então, assim, você tinha a sua competição era propriamente com os próprios jogadores que você tinha. Então, eu fiquei ali 6, 7 meses e aí chegou uma semana onde o Silva, que era o treinador, chegou, Robson, é o seguinte, chegou mais jogadores, eu optei por eles e tal, e aí eu fui mandado embora do São Paulo. Caramba. Porque entre São Paulo e Português naquele momento você tinha optado pelo São Paulo. Pelo São Paulo. Tá. Eu tinha saído, desvinculei tudo da Lusa e tanto o salão quanto o campo e migrei pro São Paulo. Tá. E aí eu falei, cara, e agora? E aí o Paulo Serdan, que é o presidente da Mancha, ele tinha um time, o Atlético de Madrid. E aí eu fui pro Atlético de Madrid. Ele continua com o time, você sabe, Robson? Não, eu acho que não tem mais. E aí eu fui pra lá, fiquei ali 3, 4 meses, aí foi quando migrou também pro Palmeiras, toda a base do Atlético de Madrid. Você treinava no Pelé, não, onde você... A gente treina no Benfica. No Benfica. Porque eu lembro que umas peneiras do Palmeiras eram feitas no Pelézão, se não me engano, e o Atlético de Madrid no Benfica. É engraçado, né? O Atlético de Madrid treinava no Benfica, né? Era isso. E aí eu fui pro Palmeiras. Você foi pro Palmeiras, pra base do Palmeiras? Pra base pré-infantil. 13 para 14 anos. Tá. E você ia ir pra Guarulhos ou treinar na academia? Guarulhos. Você ia pra academia de futebol e lá um ônibus pra Guarulhos? Exatamente. Eu ia até a Barra Funda ali. Da Barra Funda tinha a casa do atleta ali, o ônibus saía dali. E dali eu ia pro você saía da casa do atleta, então? Eu que ia ali na Padre Antônio Tomás? Isso, ali mesmo. Tá. E aí de lá eu ia pro treino. E aí era um longinho, longe, né? E aí as coisas começaram a andar e saí do Palmeiras depois de um tempo. Você conheceu o Marco Aurélio Schiavo lá, o Magu, no Palmeiras? Não, você não conheceu? Não cheguei, o preparador físico, não cheguei a conhecer. Porque outro dia eu fiz uma live com ele e a gente estava falando de Guarulhos, que ele ficou muito tempo em Guarulhos, né? E todo mundo fala que tinha cobra, você viu algum bicho lá? Não, ali era um matagal ali que principalmente quando chutava a bola para fora, né, ninguém queria pegar, ir. Né? Porque falavam que tinha várias cobras lá, inclusive. Mas assim, já tinha para a categoria de base, assim, né? Eu que
Cresci, fiquei 4 anos na Portuguesa treinando no Areião. Você vai para um lugar onde você tem um centro de treinamento. Sim. É que lá fica ali naquela região onde tem a Portuguesa, tem aquele centro de treinamento, mas ali é perto ali da Ayrton Senna, Isso. né? E região, a citação indo para Guarulhos. E ali tem uns. O pessoal fala que tinha umas cobras, tinha uns bichos ali. E ele falou que tinha mesmo, que o pessoal ficava. Não, mas ali tem uma estrutura muito boa. Claro, tem assim, eu conheci lá uma época, em 2003 eu fui lá. Já era essa época já que você estava, Robson? 2003. Eu fui em 2003. Não, eu fui. 2003 eu estava no São Paulo. Mas 2005. Então, mas em 2003 eu fui, Palmeiras. já tinha aquelas casinhas de cinzas, assim, tinha uma estrutura, Sim, poder ficar, sim, dormitórios, tinha uma estrutura lá já, isso né? Mesmo. E aí eu saí do Palmeiras, aí foi que eu iniciei um Campeonato Paulista, né, Sub-15, que naquela época se iniciava só no Sub-15. Isso no Palmeiras? Não, eu saí do Palmeiras e fui disputar o Campeonato Paulista pelo São Caetano. Ah, saiu do Palmeiras e no Palmeiras não deu certo? No Palmeiras, assim, foi acontecendo aquela situação, né? Eu tava no grupo e aí eu não jogava, não jogava, e aí eu tive a oportunidade de ir pro São Caetano, e aí foi quando eu tive a ideia, vai iniciar o Campeonato Paulista Sub-15. É mais viável ir pro São Caetano e buscar meu espaço para jogar do que eu permanecer aqui e continuar no Palmeiras, mas eu não ter minha oportunidade. Então você viu chance de jogar. Seu pai também, com certeza, também da mesma forma. E vocês conheciam alguém do São Caetano ou como que foi no isso? São Caetano, cara, foi algo muito engraçado, porque no São Caetano era algo próximo, né, da minha casa, que eu morava em São João Clímaco, né? Sim. E aí um dia eu falo, vai ter um treino aí no Vila Arapuá, Sim. que era no campo, terrão também. E os caras vão selecionar alguns jogadores pro ano que vem. Não lembro, acho que se eu tinha treinado de manhã ou se eu não tinha treino naquele dia, eu tava de folga. Tava de boa lá? Eu falei, vou lá. Fui lá. Cara, eu cheguei, dava a volta, assim, no estádio. Era cercado todo o campo, assim, de moleque, assim. E aí eu só cheguei lá com o meu atestado médico, entreguei. Aí fiquei esperando, o cara zagueiro. Aí levantou eu, mais uns 6, porque tinha menos, né? Porque quando fala atacante... meio pra frente é a fila gigante. Então não tinha muito, então assim, graças a Deus eu não demorei tanto para poder jogar, porque senão você nem joga às vezes, né, porque Robson? acho que era 15 minutos ou 20 minutos e ele de treino e parava, saía os 2 times e entrava outro. Como que você vai conseguir mostrar futebol? Cara, você vê como que é algo quando é algo pra acontecer, quando Deus põe a mão para acontecer, não tem jeito. Eu comecei o treino, cara, peguei 2, 3 vezes na bola. Na quarta, assim, acho que não tinha nem 10 minutos de treino. O cara me chamou e falou assim, pode tirar o colete e esperar aqui do lado. Eu falei, acho que não tá gostou. gostando. Fiz alguma besteira e não percebi. Não deu nem tempo, só eu tô saindo. Aquecer. Aí quando ele acabou, ele falou assim, faz o seguinte, deixa seu nome aqui, já vai lá conversar com o diretor ali. A partir de semana que vem eu já quero que você comece a treinar com o grupo e tal. E aí foi quando eu tive que tomar a decisão entre permanecer no Palmeiras ou ir pro São Caetano. E aí eu optei por ir pro São Caetano, que era algo mais próximo também. O São Caetano estava em um grande momento no profissional, né? Tinha ido pra final de Libertadores. 2007, né? Então tava ainda o São Caetano numa exceção muito grande. Contra o Santos, 2007, na E Paulista. aí foi ali que eu iniciei, assim, na categoria de base, assim, quando o campeonato começa a tomar uma proporção maior, né? Do Sub-15. E aí depois eu saí, fui pro Red Bull. Então do São Caetano você foi pro Red Bull? Fui pro Red Bull. Mas aí porque te chamaram ou você... Foi a mesma coisa, cara. Os caras me viram e aí o treinador falou, você quer um jogador de sua característica e tal, vem aqui. Naquela época, hoje em dia, todos os atletas têm material desde muito novo. Naquela época não tinha isso, né? A necessária, as coisinhas. Então, assim, vem aqui. Aí você tinha que ir lá e demonstrar aquilo que falaram pra ele o que você é. E aí fiz um treino também e aí me fizeram a proposta pra ficar lá. E para já profissionalizar... Treinava onde o Red Bull? Em Jarinu. Em Jarinu. E aí eu já ia ter que ficar alojado. Daí para falar tchau para a família. E aí foi quando eu optei por ir pro Red Bull. E aí foi algo que para minha carreira foi aonde ali eu vi que a minha carreira começou assim a andar. Foi quando eu comecei a me sentir preparado para ser um atleta profissional. Tanto de estrutura quanto de ensinamento, como de treinamento. Então o Red Bull, desde aquela época, quando eu fui, estava na Série A3. Sim. Estava na Série A3, aí foi campeão naquele ano, 2010.
Então, mas desde aquele ano já tinha uma mentalidade, uma estrutura muito grande, assim. E o Robson vai contar mais dessa passagem do Red Bull, que tem um pulo fora do país através do Red Bull. Ele vai contar pra gente aqui no segundo bloco, na volta do intervalo, aqui no A Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. Estamos de volta, a Bola Não Para para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra. Assista também através do site do canal de São Paulo. Conheça o site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Aqui eu tô com o Robson, que é zagueiro, contando sua passagem como jogador. É, claro, tá com 27 anos, tem muita lenha para queimar, com certeza, como jogador profissional. Red Bull, aí você falou, poxa, o Red Bull realmente me deu uma condição legal, e aí você tem uma experiência fora do país através do Red Bull. Como que foi pra você, Robson, assim, que é algo que muita gente fica, né, o jogador hoje, antigamente, na minha época, né, Robson, assim, quero ser jogador para chegar à seleção brasileira. Hoje o jogador quer para chegar para jogar na Europa, né? Então você, muito jovem, com quantos anos você teve essa oportunidade? Eu fui 17 para 18 anos, né? Eu não tinha nem completado. Você foi na matriz ainda. do Red Bull, é isso? Lá na Áustria. Eu nem tinha completado 18 ainda, porque eu fui em fevereiro e em abril eu completaria 18 anos. Foi só você? Foram mais garotos? Fui eu e mais dois. Na verdade, fui eu e mais três. Então né? você foi avaliado e falar... Eles vieram assistir a Copa São Paulo de 2011, né? E aí eles gostaram de mim e mais 3 jogadores. E aí foi o primeiro intercâmbio que existiu entre Red Bull Brasil e Red Bull Salzburg, que era a matriz. Legal. Que justamente o projeto era justamente esse, né? Que jogadores daqui fossem para lá. E aí fui pro time B. Né? E aí fiz a pré-temporada e aí acabei tendo uma lesão, né, na coxa, uma lesão grave que eu não conseguia me recuperar. E aí começou a bater aquele desespero, também muito frio, né? Eu fui bem no inverno, cheguei a pegar menos 12 lá. Menos 12? Caramba! E então assim, começou a gerar em mim umas situações ruins que assim, eu não conseguia enxergar aquela oportunidade mais como... Mas ali existia a possibilidade de você seguir na matriz? Não, existia até porque assim, nós fomos justamente para permanecer para o time B. Foi para disputar o campeonato. Era para fazer essa transição, para a gente fazer essa adaptação na pré-temporada, para permanecermos ali uma temporada, indo bem e as coisas iam caminhando. Muito obrigado. E aí, quando eu tive a lesão, eu optei, conversei lá, tinha uma tradutora, eu... pedi para ela, falei, por favor, pede para eles, eu quero ir embora, não estou aguentando, minha cicatrização não acontece, minha lesão não acontece, eu acho que é muito também pelo meu mental, não estou me sentindo bem e acho que é o momento de eu voltar para o Brasil, tratar lá e depois se as coisas acontecerem, tudo bem, né? Inclusive quem foi junto comigo é o André Ramalho, que permanece lá até hoje. Caramba! Permanece lá até hoje, né? Ele era volante, né? E virou zagueiro depois de um tempo e permanece lá até hoje. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa, assim, foi... Bate um arrependimento, Robson? Não tinha jeito, realmente, ou bate, putz, se eu tivesse tido uma... Não, sem dúvida, porque, assim, a gente escuta muito quando é mais novo, de que, quando o cavalo passa selado, você tem que montar e ir embora, porque às vezes pode ser que não passa novamente. Então, assim, foi uma oportunidade realmente
diferente das outras que eu tive após isso. Que realmente foi uma oportunidade que hoje eu enxergo como uma oportunidade que mudaria realmente a minha vida, a vida da minha família. Mas no momento, pelo que eu estava passando, pelo que estava acontecendo, não dava para ser de outra forma. Eu não conseguiria agir de uma outra maneira. E você poderia ter sido, se você tivesse ficado lá e não estava se recuperando, te dispensar e falar... Exatamente, se eu não estava feliz, se não estava bem, a gente sabe que o jogador de futebol não é simplesmente só entrar dentro de campo, que o extracampo influencia muito. Claro. O mental, o que o cara está passando, o que ele está sentindo. Então eu tomei a decisão de vir, né? E aí eu vim pro Red Bull aqui do Brasil, aí fiquei para uma Copa Paulista, né? E depois saí e voltei pro São Caetano novamente, né? E aí as coisas começou... No Red Bull foi porque você foi pro São Caetano que acabou o contrato, essas coisas assim? Não, justamente porque, assim, eu tinha na minha cabeça que mesmo eu sendo muito jovem, eu tinha que jogar. Assim, você queria jogar. Assim, eu quero jogar, e aí eu tava no profissional e aquela coisa, não ia pra jogo, tava com 19 para 20 anos, não ia pra jogo, eu achava que eu já tinha que jogar, então eu falei, não, eu quero sair daqui e vou procurar meu espaço em outro lugar. Aí o São Caetano abriu as portas Abriu as portas novamente. Para você jogar. Para eu voltar. Tá. E aí tinha aquela, perto de casa, tô perto da minha família, né? Aquelas coisas. E aí eu acabei tendo uma lesão. Caramba. Uma lesão no tornozelo muito feia, né? E aí foi onde eu saí, o treinador de lá saiu, foi pro Mirassol. Eu fui pro Mirassol com ele, né? E aí permaneci lá e aí depois tomei uma atitude de sair porque... Aquela coisa quando você é meio jovem e por eu ter, quando a gente estava conversando, por eu ter o passaporte português, Você a minha sempre vontade... teve o passaporte, aliás, o Robson falou fora do ar, ele está falando agora aqui, ele é passaporte português que ajuda muito numa transferência para fora do país, né? É muito mais importante, você não entra como um estrangeiro no time, você entra como um comunitário. Você sempre teve o passaporte português ou você tirou já pensando nisso na carreira? Eu tirei justamente isso, porque o meu avô materno, né... Era português, faleceu, né? Mas ele entrou no Brasil por Santos, então ficou tudo muito mais fácil para fazer esse trâmite. E aí quando deu a idade de 16 para 17, foi quando a gente correu atrás para tirar esse processo, justamente porque era algo que facilitaria uma transação futura para a Europa, porque não contaria como estrangeiro, né? E aí um empresário português me chamou, situação tal, pro Marítimo, B e tal, você vem aqui e tal. Falei, pô, tô no Mirassol, aquela coisa, não, é o seguinte, tá tudo certo, só que eu preciso que você esteja livre, porque se você não estiver livre, os caras não vão querer, porque depois o time pode dar algum problema. E aí eu pedi minha rescisão de contrato. Eu pedi minha rescisão de contrato, e aí foi quando eu pedi minha rescisão de contrato, e aí depois a negociação não andou. Caramba! E aí eu fiquei um ano e 2 meses desempregado. E o empresário, sumiu? Sumiu, não fala mais nada, e foi quando Você acha que era golpe, Robson? Cara, eu não acho que era golpe, eu acho que realmente... eu acho que a negociação ela estava ocorrendo, eu acho que ele se precipitou em pedir a rescisão, em ter pedido, porque assim, eu acho que foi algo para justamente ele não ficar mal com o clube, de, por exemplo, o clube fazer a proposta e aí depois eu não poder sair. Tá. Então ele pensou somente nele, tipo, eu não quero ficar mal com o clube, então eu vou pedir para que ele rescinda, já que eu tô vendo que tá andando aqui, a coisa acontecendo, ele tá aqui pronto. Só que como não andou, ele simplesmente falou, Robson, a situação não andou, e aí eu falei, tenta uma outra situação, vou tentar, e aí as coisas não aconteceram, né, então, e aí depois andou, e aí eu depois de um ano fui para Taubaté, e aí as coisas começaram a acontecer, tive uma outra oportunidade de ir para fora do país no Chipre, né, e aí foi quando eu vim pro Juventus, que aí foi quando a gente se conheceu. O Chipre, como que surgiu para você o Chipre, Robson? Foi algo muito diferente, assim, o treinador brasileiro tinha encerrado a carreira dele no Apoel, que é um time grande lá no Chipre, e virou treinador, né, de um time menor, e aí enviaram meu material para ele entrou em contato comigo, falou, Robson, é o seguinte, vi seu material, gostei bastante, quero saber se você tem interesse de vir para cá. Eu vou ser o treinador, quero montar um time bom aqui e tal, tô iniciando nessa carreira, então preciso de um trabalho bom, o que eu fiz dentro de campo não vale mais, eu tenho que mostrar agora como treinador, então
gostaria que você acreditasse nesse projeto comigo aqui e tal. E aí fui, cara. E aí fui. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei uma temporada, fiquei um ano. Você tinha acertado por uma temporada? Acertado por uma temporada, e aí só que assim, acabei tendo algumas situações financeiramente lá que acabou... Não pagaram você? Dentro que eu estava lá, me pagaram após, então eu preferi voltar, e aí foi quando eu tive a proposta para vir para o Juventus, aí eu preferi... Melhor ficar aqui. É. E como você gostou de jogar no futebol de Chipre? Foi legal? Cara, eu gostei muito, assim. Não tinha uma ideia de que eu quero um campeonato tão competitivo e de um nível tão alto. Como é um país pouco falado, pouco conhecido, em um país tão pequeno, ser uma ilha, só que é um país que pode jogar 9 estrangeiros. Né? Então, assim, o nível é muito alto, muito espanhol, muito português, francês, africano. Então, o nível do campeonato é um campeonato muito alto. Legal. Então, para mim, profissionalmente, foi algo que me agregou bastante. Aí você vem para o Juventus. E você ficou quanto tempo no Juventus, Robson? Fiquei quase 3 anos. Quase 3 anos. E ganhou uma identidade muito grande, sendo capitão da equipe, inclusive. Foi o que você se sentiu em casa jogando no Juventus? Para você foi especial ter jogado no Juventus, Robson? Cara, eu tenho comigo que de todos os clubes que eu passei, foi o clube que eu mais me identifiquei, um clube que eu aprendi a amar, porque ali o Juventus realmente tem uma atmosfera diferente dos outros. Realmente você sente ali que você é acolhido, né? Que aquele bairro realmente vive em prol do clube, e que é um clube que tem uma tradição, uma história muito bonita, né? E que realmente deve tem que voltar novamente a figurar entre os grandes, porque o que o clube e a torcida ali oferece tem que estar nesse nível de competição. E você tinha essa expectativa de ficar, Robson, assim, te decepcionou esse final, exatamente por essa identidade que você teve? Ou não? Faz parte do jogador de futebol, sair, buscar novos ares, faz parte da carreira? Ou você esperava, pela essa identidade, a torcedor gostava muito de você, você já, como disse, capitão da equipe, porque começou, claro, a gente conversou durante a quarentena, estava tudo muito incerto, de repente... Acerta Alex, né? Alex Alves continua, vai acertando, Sacomã continua, vai continuando, a Lei continua, você vai vendo o pessoal vai continuando, e cadê o Robson? O Robson não continuou. Então, eu converso, né, que da mesma forma que um ciclo inicia, ele termina. Sim. Mas o que me chateia não é por ele ter terminado, é como se terminou. Né? Eu tive, dentro desses anos, eu tive propostas melhores e permaneci, propostas até de exterior e permaneci. Então, dentro das condições que aconteceu agora, pela conversa que nós tivemos, eu pensei que haveria uma atenção um pouco maior. Né? E até porque não foi por questão financeira, não foi por questão nada, foi simplesmente uma questão de uma cláusula no contrato, né? Que se recebesse uma proposta... Se recebesse uma proposta de exterior ou algo maior aqui no Brasil, eu poderia sair, até porque dentro das condições que o clube estava podendo oferecer, era algo que para minha vida pessoal, se caso eu perdesse uma outra oportunidade com 27 anos, poderia afetar muito. E aí o clube optou por não aceitar, né? Também tem os motivos deles, mas com certeza fica um carinho, uma admiração muito grande por aquele clube. Tenho certeza que deixei as portas abertas. Sou muito grato também ao Alex, ao Rodinei, ao Vitor, que não está mais, mas que também acreditaram no meu trabalho. Então o futebol é isso, às vezes a gente acha que vai permanecer por mais tempo, e às vezes o ciclo se encerra, mas da mesma forma que se encerrou ali, eu tenho certeza que um ciclo novo vai se iniciar e vai ser vitorioso como foi ali. Com certeza. Robson, prazer recebê-lo aqui no programa, desejo muita sorte, sucesso para você. Tem toda uma caminhada aí pela frente, né? Você está nessa expectativa, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, de retomar, seguir a sua carreira. Lembrando, sua família está sempre participando lá comigo nas redes sociais, fico muito feliz, tanto seu pai como sua mãe. Sucesso para você, viu, Robson? Fred, eu que agradeço, sempre um prazer estar conversando com você, um cara que eu já respeitava como profissional e hoje respeito ainda mais, que eu posso te chamar de um amigo que eu ganhei. Então é um prazer especial estar aqui com você. Legal. Agradecer ao Robson, zagueiro, contando sua história aqui no nosso programa A Bola Não Para, que volta na semana que vem. Mais uma edição inédita falando de esporte para você. Até lá!